O que você faria se você pudesse ficar invisível e ninguém jamais soubesse dos seus atos? Pois bem, Platão ele nos traz uma história sobre o Anel de Giges, que é justamente para a gente falar sobre esses temas, sobre moral, tentação e caráter. E bom, antes da gente começar a fazer as filosofias aqui, eu vou explicar um pouquinho sobre a história de Giges. Mas basicamente, Giges era um pastor que trabalhava para o rei de Lídia, né? Quando um belo dia teve um terremoto e se abriu-se uma cratera no chão, se assim podemos dizer. E lá nessa cratera ele encontrou um anel. E esse anel, o que, que ele fazia? Quando você colocava e girava ele para um lado, você ficava invisível, e quando você girava para o outro, você voltava ao normal. Então, aqui, Platão traz essa ideia justamente para a gente questionar, né? Será que somos bons por natureza ou será que a gente só é bom porque tem medo de algum tipo de punição? Então, veja só, o que, que acontece nessa história? Gizes, basicamente, ele pega o trono do rei, né? Ele dá um golpe no rei, consegue o trono e ainda seduz a sua esposa. Então, essa é a grande questão aqui. O que é que você faz ou o que você faria se ninguém pudesse te ver e se você estivesse totalmente livre das suas consequências? E eu acho que um exemplo que a gente pode trazer aqui é tanto da igreja, né? Tem aquele velho ditado: será que você ama, né, Jesus, Deus, enfim, será que você frequenta a igreja porque você realmente ama ou porque você tem medo de sofrer eternamente, né? Porque é meio controverso um pouco essa questão. Então, Platão traz esse dilema ético. Se você tivesse, né, o máximo de poder possível, se você pudesse fazer tudo o que você quisesse, mas nunca fosse pego, será que você ainda assim seria uma pessoa boa? Ou será que você só é uma pessoa boa porque você tem medo do julgamento social, do politicamente correto, né, de ser pego das consequências? Então, isso é uma bela reflexão, porque muito disso está no nosso dia a dia. Um exemplo que, assim, eu detesto basicamente, mas é quando as pessoas falam do jeitinho brasileiro, né? Sempre tem alguém que tá mentindo a renda pra conseguir um desconto num curso, e às vezes essa pessoa não precisa, então tá tirando a vaga de outra pessoa. As pessoas reclamam do político, mas o político rouba, faz isso, mas essa pessoa, na primeira oportunidade, ela vai vender o voto, ela vai fazer alguma coisa pra que ela se beneficie. E a justificativa sempre é, bom, o mundo é dos espertos. Se eu não fizer, outra pessoa vai lá e faz. Bom, eu não concordo com essa frase, né? Eu acho que o mundo não é dos espertos, eles são dos sábios, né? O esperto sempre vai ter uma pessoa mais esperta que você. Agora, quando a gente fala de sabedoria, não. Você sabe até onde você pode ir, você sabe o que você tem que fazer. É mais ou menos. A sabedoria seria o conhecimento utilizado na prática, né? Você, então, avalia todo o cenário possível, digamos assim. Eu acredito, né, no meu ponto de vista, que muitas coisas, muito das nossas vivências, ela é subjetiva. E é claro que a gente pode até levantar esse tema para um outro ponto em específico, né, falando o que é certo, o que é errado, quem determina isso, mas quando a gente está falando em sociedade, né, que a gente deveria seguir algumas coisas e a gente não segue, gente, é muito simples e muito óbvio, assim, é, pode parecer até que eu estou sendo chato aqui, mas são coisas simples que as pessoas, elas não dão atenção e quando for coisas maiores, elas também não vão dar atenção. Eu vou dar um exemplo. Jogar lixo na rua. Tem pessoas que jogam lixo na rua, tem pessoas que cortam a sua fila no trem, quem pega o trem aqui não sabe. Então por que que a pessoa, ela ousa achar que o tempo dela é mais importante do que o meu, do que o seu? Ela tá cortando fila. Então, sempre vai ter uma pessoa cortando fila, mentindo para ganhar desconto em determinado curso, ou se ela tem a chance de ganhar um dinheiro ali, né, de uma forma fácil, ela vai optar por aquele caminho. É muitas coisas que eu acho que o maior problema é essas mesmas pessoas que fazem isso, elas julgam os outros quando os outros fazem. Esse é o pior. Quando filha da... né, pra falar a verdade. Então, outro exemplo que a gente pode trazer aqui são pessoas que criam perfis fakes, né? Aqui a gente indo mais para o âmbito da internet, né? Elas criam perfis fakes e ficam aí dando informações, ou no caso, espalhando ódio, né? Nem dando opinião, né? Porque ela sabe que ela não vai ter uma consequência, ninguém sabe como que ela é. Ela cria um perfil, uma persona, enfim, e aí começa a atacar todo mundo, porque ela se sente no direito. Ou seja, ela tem um certo poder, uma certa liberdade perante a internet, e ela sabe que ela não vai ser encontrada, que ela não vai ser mascarada, então por isso que ela acaba fazendo as coisas que ela faz. Porque se for ela mesmo, para dar seu ponto de vista, de dar sua opinião, às vezes ela não tem coragem de se expor porque tem medo das consequências. Outro exemplo que eu gosto bastante é do professor Clovis, né? Ele fala bastante, por exemplo, sobre a infidelidade. Né? Então, muitas pessoas se dizem fiel justamente por quê? Porque ela não tem oportunidade de trair. Ou porque, basicamente, ninguém tá afim dela, ela não tá sendo disputada. Então, é muito fácil quando você está numa situação
cômoda e você dizer: "Olha, eu sou fiel, não, eu sou uma pessoa justa", quando você não é posto à prova. Então, você realmente prova o seu valor, quando de fato você tem a oportunidade de fazer alguma coisa, você vai lá e não faz essa coisa, e ainda assim ninguém ficaria sabendo, enfim, é mérito seu, né, é você consigo mesmo, sua consciência. Então, quantas pessoas você vê também, quando vai ajudar as pessoas, tem que ficar postando: "Olha, eu ajudei fulano de tal, eu ajudo tal ONG", não sei o quê. Tem gente que ajuda e nem posta, ela não quer o mérito pra ela, né. Isso que eu tô falando de coisas boas também. Mas quando a gente tá falando assim, né, da questão de a traição, por exemplo, se você tiver a oportunidade de trair e mesmo que ninguém ficasse sabendo, e mesmo assim você não faz, aí sim você seria de fato uma pessoa fiel. E não simplesmente porque ninguém te quer, porque você não tem oportunidade de trair, porque toda hora você tem medo de, putz, eu não, só não traio porque eu tenho medo de perder isso aqui que eu já tenho, ou medo das consequências, enfim. Ou seja, uma conclusão que a gente pode tirar disso tudo é que o verdadeiro caráter, ele aparece quando você faz uma coisa onde ninguém está vendo. É você consigo mesmo, entendeu? Não é porque todo mundo tá fazendo que se torna algo certo. Por exemplo, todo mundo tá fazendo uma coisa errada. Ah, mas todo mundo tá fazendo, também vou fazer. Não. Ou, ninguém tá vendo, eu vou fazer determinada coisa. Também não. Ou seja, é a sua consciência consigo mesmo. É o seu caráter. É ali que mostra realmente quem você é. Quando você tem a chance de fazer algo e mesmo assim não o faz. Não por medo das consequências, não por medo de ser julgado pelos outros, mas simplesmente porque você tem na sua cabeça, ó, esse aqui é meu valor, esse aqui é meu propósito, eu não faço esse tipo de coisa, independente se tem alguém vendo ou não. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e comente aqui o que você faria se você tivesse encontrado o Anel de Giges.